Meus amados, eu gostaria de compartilhar algo que venho Deus assim falando comigo esses dias. Quando lemos a palavra do Senhor que diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Salmo 121, primeiro verso, é que fala dessa maneira, que os meus olhos, quando eu ergo os meus olhos para os montes, de onde, monte de lá, monte de cá, eu estou em apuro, estou em apertos, e de repente eu ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. É o Salmo 121, hein? Vamos lá, pode ler. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quero aproveitar essa oportunidade enquanto as redes sociais não impedem da gente falar a palavra de Deus aqui no Brasil, sim? Eu quero dizer que quando nós acreditamos no Senhor, o socorro vem do Senhor. E acreditar, confiar, esperar no Senhor é entender que a providência vem do Senhor. Porque se olhamos e escolhemos caminhos para onde vir, de onde virá o socorro, gente, Deus, ele usa as pessoas que ele quer, usa as condições que ele quer. Ele se serve do que ele quer, do que ele pensa, do que ele acha que é o melhor, e ele faz do jeito dele. Deus é assim. Mas ele socorre, mas ele envia o socorro, porque é do Senhor de onde me vem o meu socorro. O salmista Davi, ele sabia, ele entendia que Deus o socorria. Por várias vezes ele testemunha que Deus o socorria. E porque Deus é fiel, Deus socorre. Mas, interessante para mim, para você, eu vou falar uma coisa muito importante, que para você não se decepcionar, para eu não me decepcionar nunca com ninguém. Sabe, quando você está precisando e aí você acha, olha por um caminho, vai vir desse lado, alguém que podia me ajudar e não ajudou, porque eu que criei expectativa, aquela pessoa vai ser daquele lado que vou receber a minha ajuda, e de repente não ajudou. Sabe? É porque Deus, ele tem o jeito dele, não era o momento daquela pessoa te abençoar, te socorrer, entende? Então, se eu olhar por este lado, nessa expectativa de que alguém vai me socorrer naquele momento que eu preciso, fulano que pode me socorrer, é fulano que tem essa possibilidade de me ajudar, não me ajudou. Se eu criar essa expectativa, eu serei delusa, eu serei decepcionada. Por quê? Porque o meu socorro vai vir do Senhor, mas nem sempre, ou quase sempre, vindo o meu socorro do Senhor, não é por onde eu imagino. Não é por onde eu penso, não é por onde eu crio expectativa, não é por onde eu enxergo o caminho. Não é deste modo. A palavra de Deus fala, o Senhor falando, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então Deus tem os seus modos especiais de trabalhar. E é de onde nem imaginamos. Então não olhe a direção para vir o seu socorro, não. Olhe para os montes, mas saiba que não é nos montes que está o seu socorro. Nos montes ali, o Davi no vale, os montes tinham o quê? Tinha ali os deuses, a crença de alguns, mas estava além, o socorro vinha de além disso. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Sabe por que que às vezes o Senhor manda um socorro de lá de onde você nem imagina? Ele fez assim com Elias, olha só. O Elias podia estar
Não está vindo o socorro de alguém que eu esperava. Não veio o socorro de um irmão, não veio o socorro de um profeta. Não, não veio, não. Não veio. Veio socorro de quem? Dos corvos. Deus falou assim: Elias, vai lá para o rio lá, o Querite, de frente ao Jordão, e lá eu te enviarei os corvos. É o corvo. Às vezes Deus usa o corvo para te socorrer. Não é o profeta, não é o irmão, não é ninguém outro, mas é o corvo para me socorrer. É o corvo para te socorrer. E isso é maravilhoso, porque eu jamais vou imaginar que serei ajudada por um corvo, mas Deus, ele faz do modo dele. O Elias, Deus falou assim: Elias, vai lá para o rio Querite. Querite é lugar curto, justa medida, significa Querite. Então, momento difícil, o momento de esconderijo, o momento de prova é o estreito, o lugar curto, Querite. Lugar justo, um corte justo. E o Querite, o rio, o ribeiro Querite, está onde? De frente ao Jordão. E o que significa Jordão? Jordão significa aquele que desce. No momento de dificuldade a gente desce. Aquele que desce. Jordão. Então o Querite, que é a medida justa, é de frente do que? Do que o que desce. Eu sei que você está entendendo isso, porque eu estou entendendo. Sim? Então é medida justa e é de frente do que? Da humilhação, descendo na presença do Senhor Jesus. Mas ali o Senhor, então ele envia alimento para o Elias. O Elias tinha profetizado lá para o Acabe que não ia chover e depois foi lá se esconder por ordem do Senhor. Mas quem foi sustentar o Elias profeta? Quem foi sustentar o profeta Elias? Os corvos. A água o Elias bebia do rio, do ribeirão, mas o pão e carne, quem trazia? Os corvos, tá? E eu entendo que era corvo, os corvos mesmo, os corvos não eram pessoas, porque a tradução corvo é corvo, não seriam os árabes, que é uma outra palavra, mas é os corvos. E por que foi os corvos? O Elias, ele recebeu aquele alimento através dos corvos, ordenado por Deus. Porque os outros profetas, que talvez, eu penso que, talvez o Elias pudesse imaginar, por que não veio o profeta? Tem tantos profetas lá em Israel, tem tantos profetas, tem tantos servos de Deus lá na igreja. Por que eles não estão me ajudando? Pensamento meu, hein? Por que eles não estão me ajudando? Eles que deveriam. Mas quando Elias... eu tô pensando assim, tá? Não é que tá escrito que o Elias se lamentou, não. Eu tô pensando que ele poderia ter pensado, igual é natural eu, ser humano, pensar. Deveria ser fulano me ajudar, deveria ser alguém lá da igreja, deveria ser alguém lá que é da minha família. Mas não foi. Mas por quê? Depois dá para entender. Quando Elias vai ainda, e outra, depois dali dos corvos, ele vai mais adiante, ele é sustentado, por ordem de Deus, por uma viúva. A viúva de Sarepta. Ele é sustentado ali. Deus usa as coisas de um jeito diferente para prover nossas vidas, tá? É do jeito de Deus. E aí depois, quando ele vai se apresentar ao rei Acabe para quer propor uma... Quem é Deus? É Baal ou é o nosso Deus? Propor lá aquele sacrifício no monte para que o Deus verdadeiro é o que responderia com fogo. Então ele encontra com Obadias, para dar esse recado para o rei. Mas o Obadias falou assim: o Elias, o meu senhor Elias, você não soube, cuidado, eu não posso dar um recado assim, de repente vou falar para o rei que você está aqui, mas de repente Deus te leva para outro canto e você não está aqui, o rei vai me matar. Elias, não, olha esse pedaço aqui, Elias. Por acaso não te disseram que
Enquanto Jezabel matava os profetas do Senhor, eu escondi na cova 100 profetas, 100 filhos de profetas. Eu escondi de 50 em um, 50 em outro, e eu os alimentava com pão e água. Não te disseram isso, Elias? Sabe, o que eu entendo aqui, meus amados, é que, sabe o quê? Que naquele momento de dificuldade do Elias, lá no ribeiro, lá naquela situação sustentada pelo corpo, os profetas não foram, os filhos dos profetas, os irmãos não foram lá visitar, ajudar o Elias, porque eles estavam também na cova. Eles não podiam fazer nada naquele momento. Eles não podiam. Então Elias não podia de modo nenhum pensar, eles poderiam ter me ajudado e não ajudaram. Não, eles não poderiam naquele momento. Então Deus sabe a pessoa certa, o momento certo para te ajudar. Por onde vai vir o teu socorro é Deus. Deus, ele envia o lugar certo, através da pessoa certa, sabe? É bom entender esse negócio. Eu entendendo isso, você entendendo isso, jamais a gente vai ficar decepcionado com alguém, tá? Porque não é do homem, entenda, não vem da mão do homem. Tudo é ordenado por Deus. É tudo por Deus. Se Deus manda é ave, Deus manda é animal, Deus manda é pessoa, Deus manda quem Ele quiser, mas Ele usa quem Ele quiser para te abençoar, para te alimentar, para nos abençoar. Receba a tua bênção, não importa de onde está vindo. O que importa é que o Senhor está mandando e você está sendo abençoado e que a tua bênção está chegando. Você não entende pelos os caminhos que Deus usou para chegar até você, mas é a mão de Deus. Sabe, tem um verso bíblico que diz assim: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, para que nenhuma carne